Olá, amigos do canal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Estou aqui, mais um dia para compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Quero começar lendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque nós merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Eu quero falar com você que santidade para a vida do cristão não é uma opção, é um propósito eterno, para a vida da humanidade, para a vida dos seus filhos, para a vida daqueles que realmente confessam o nome do Senhor Jesus. Então é uma obrigação, nós podemos dizer assim, não é uma opção. Então, santidade, Deus requer de todos aqueles que se dizem seus filhos. E nesse texto, o apóstolo Paulo, falando para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: olha, Deus nos chamou, ou melhor, nos salvou para sermos santos. Então, a santidade é algo imprescindível na vida do verdadeiro cristão. Então fica muito claro quando Paulo também, falando aos Coríntios, ele começa a sua carta dizendo ao povo que foi santificado, chamados para ser santo. Em Romanos 1,7 também ele começa a carta dizendo: nós somos chamados para ser um povo santo. Então fica muito claro por este e por vários textos na Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento, Deus requerendo a santidade do seu povo. E o que nós temos visto hoje em dia? Que santidade não é algo que tem sido pregado, até porque não é uma pregação muito bem-vinda à vida das pessoas. Então nós temos alguns empecilhos para que o cristão viva uma vida de santidade. Eu considero que a primeira é porque realmente falta ensino, ensinos sérios, e tem poucos livros falando sobre isso, mas eu acredito que Deus está resgatando esse novo ensino. Então nós estamos aqui para poder ensinar você. O verdadeiro cristão precisa viver em santidade. Você foi chamado, você foi salvo, como Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo: olha, nós fomos salvos, Timóteo, para sermos santos. E o segundo empecilho, eu vejo que ensinos errados. Muitos têm pregado santidade como legalismo, colocando tradição, regras humanas na frente, ou dizendo que isso é ter uma vida de santidade. Não coma isso, guarde aquilo, não é isso que eu vejo que é santidade. E o terceiro empecilho é porque realmente santidade requer um esforço. Nós precisamos nos esforçar para ser santo, matar nossa carne todos os dias, não viver segundo o prazer das nossas vontades humanas, mas sim segundo a vontade de Deus. Então quando Paulo diz assim para Timóteo: olha, Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque nós merecemos, mas porque este era o plano desde os tempos eternos, nós entendemos o que Paulo diz em Efésios 1,4: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica muito claro que antes de nós sermos criados, o propósito de Deus era criar um povo santo. Então nós precisamos resgatar isso. Nós, como verdadeiro filho de Deus, nós queremos caminhar como um verdadeiro cristão, nós precisamos de uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16, ele diz assim: aquele que vos chamou é santo, Jesus é santo. Sede santo vós também, porque está escrito no Velho Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Então nós entendemos que a santidade é requerida de nós, os filhos de Deus. Em Hebreus 12, 14 diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que viver em santidade não significa que nós não vamos cometer deslizes, erros e pecados, mas é que o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. O que permanece em nós é a divina semente, e esse que nasceu de novo não pode viver pecando. Nós precisamos resgatar isso. Quando nós olhamos a igreja primitiva, eles viviam em santidade. O que significa isso? Vivendo separado do sistema desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, então nós não podemos nos conformar. Romanos capítulo 12, o próprio apóstolo Paulo diz: olha, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, né? Não é tudo que as pessoas fazem, ou aqueles que dizem cristãos estão fazendo, que nós, os verdadeiros cristãos, temos que fazer. Nós temos que ser baseados pela palavra do Senhor. E eu vou te dar uma dica: quer agradar o coração de Deus? Vive em santidade. Vive em santidade, porque existe fruto da santidade. Nós seremos abençoados, né? Nós seremos recompensados com a nossa santidade. Agora, não seja santo simplesmente por obrigação, por mais que eu comecei dizendo nesse vídeo que é o propósito de Deus, que é uma obrigação, não é uma opção, mas faça isso por amor a Deus. Ele, sendo santo, morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, né? De forma santa, para que eu e você hoje pudéssemos ter a condição, através do Espírito Santo, para viver essa vida de santidade, para agradar ao Pai. Então eu deixo essa palavra com você, né? Paulo diz para Timóteo, seu filho na fé, ele está dizendo para nós: eu e você fomos salvos, não simplesmente para ir para o céu, mas fomos salvos para ter uma vida santa. E aí as pessoas que estão à nossa volta vai ver a diferença e vai querer conhecer Jesus através da nossa vida. Deus te abençoe e que você seja santo. Você foi chamado para ser santo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.